Nós estamos, então, iniciando o estudo de hoje do livro Céu e Inferno. Estamos na página 71. Iremos, então, iniciar a leitura e os comentários que serão feitos pelos integrantes do grupo, tanto quanto nós. Então, vamos iniciar. Comunicação espontânea. Meus amigos, como é esplêndido essa nova vida. Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Gostaria aqui de fazer um pequeno comentário. É claro que pela narrativa, nós podemos supor aqui que é um espírito de alguma evolução, porque certamente ele está narrando visões e sensações que ele está tendo e que são muito boas. Algum comentário que alguém queira fazer? Salvei-me, não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno, que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira, e não compreenderam, nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingia o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus. Ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Jean Reynaud. Aí foi, então, uma comunicação de um espírito com uma certa evolução e que já esclarece que vai acompanhar, junto aos trabalhadores da doutrina, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, os estudos, as experiências, né? Alguém quer fazer um comentário?
Paris, reunião familiar. Outra comunicação espontânea. O espírito responde a uma reflexão sobre a sua morte inesperada, em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e, por suas consequências, um benefício para o Espiritismo? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita? Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais. Movimento das mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Era como um prefácio divertido. É interessante a gente comentar aqui que o Espírito está colocando que, para chamar a atenção da humanidade, a espiritualidade movimentou as mesas, pancadas, barulhos. Era como um divertido início, né? Um prefácio divertido. Alguém quer fazer um comentário? Tem uma coisa aí que eu não tinha percebido. Logo no começo da evocação, que diz que ele responde, o espírito, a um pensamento formulado sobre a sua morte. Dá a impressão de que ele não foi evocado, né? Ele diz que a comunicação foi espontânea. Ele leu o pensamento dos presentes e achou conveniente fazer essa comunicação, né? Sobre o fato de ter sido muito prematura a morte dele. Eu achei interessante isso, que ele se manifesta sem ter sido evocado. É isso. Muito interessante, né, Elza? Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém, coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. E isto é apenas o começo. É interessante que ele põe aí que os efeitos materiais foram como que chamar a atenção, né? Agora que já chamou a atenção, o Espírito coloca que agora são as manifestações inteligentes. Então, há por trás de todo o movimento das mesas, os barulhos, uma inteligência, né? Que vai agora começar a entrar em contato com os trabalhadores ali reunidos, né? Então, nessa própria manifestação que está sendo colocada aqui, é a própria inteligência, a própria espiritualidade já esclarecendo que aquele movimento inicial foi necessário. Agora não, agora é a comunicação mesmo, como a que está ocorrendo aqui, né? Tudo bem? Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes, irrefutáveis, vão seguir-se e o número já tão grande de adeptos da crença espírita
vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de Skul, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se por sobre a Terra inteira, qual fluido magnético. Pedindo então para a Elza subir um pouco. Irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Então, o Espírito está aí se comunicando e mostrando que há muita coisa para se aprender, para se estudar, para tornar consciente todo esse mundo invisível, até agora não entendido, e que está em relação com nós, numa relação incessante, né? Então, agora sim, nós vamos começar a compreender, né, essa relação, esse mundo e seus habitantes, né? Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Ele está dizendo também que aqueles que pouco caso fizeram, talvez por entender, por não compreender, agora, através desses sábios que estão ouvindo e que estarão alcançando os outros, eles também serão envolvidos. Algum comentário que alguém queira fazer? Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes. A regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Opa, vamos parar aqui e fazer um comentário. Alguém quer fazer um comentário? A regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas existências e das futuras existências. Alguém quer comentar? Eu vou falar um pouquinho. Pode colocar um pouquinho, Elza? Onde estava ali no azul? Aí, deu. Pode falar. Eu percebi que nos dois exemplos que ele deu, do Jean e desse outro espírito mais novo, eles falam que ele já tinha um pouco de conhecimento sobre o espiritismo, sobre o princípio eterno, o Jean falou na vez dele, e esse outro falou que ele também teve algumas comprovações de fenômenos físicos, né? Então, aí eu fiquei me perguntando assim, se tem aqueles que também não conhecem o espiritismo, mas eles também têm uma passagem assim feliz, que é o Espíritos Felizes, né? Mas
de primeiro momento, é um pouco assustador para quem não acredita em reencarnação, né? Quando faz a passagem da morte, né? Então, eles talvez tenham uma passagem mais assim, surpreendente. Mas como são espíritos bons, certamente também será uma passagem boa, né? Então, eles vão reencontrar, assim, parentes próximos que já estão do outro lado, e vai ser uma alegria muito grande também, né? Então, vai ser uma visão mais diferente desses que estão dando seus depoimentos. É isso. Muito bom, Vanessa. Algum comentário mais que alguém queira fazer? É interessante que ele põe nessa passagem aí, última, que através da regeneração da humanidade vai acontecer pelo conhecimento racional. Não é mais aquela, né, eu tenho uma fé em Deus, eu tenho isso, aquilo, eu vou todo domingo na casa espírita ou na igreja e está tudo certo. Não. Aí é o conhecimento racional, é você analisar tudo, é você tentar compreender Deus, a sua justiça, como que a justiça dele está interagindo com nós na humanidade. E aí ele põe também conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. As passadas é fácil de ver, gente. É só você prestar atenção no sentimento. É só a gente prestar atenção nos sentimentos que a gente traz dentro da gente. Então, não precisa fazer terapia, não. É só sondar aquilo que passa no nosso coração para a gente ver que tem muito caminho pela frente, né? E, claro, a futura existência, aí sim. Aí, agora, o amanhã está aqui nas nossas mãos. Ó. Somos nós que podemos elaborar isso, né? E, claro, o hoje vai também ter um reflexo no passado, né? Algum comentário? Esse conhecimento racional, que talvez eu tenha entendido, ele fala que a gente tem esse conhecimento hoje, né? Não há mais necessidade de fenômenos físicos, e agora a necessidade de você realizar mais estudos, mais leitura, tentar compreender e aproveitar a vida que a gente tem hoje, no agora, dar um sentido para ela, né? A gente, às vezes, pode ler muito, entender e conversar muito, mas, às vezes, a gente não coloca isso em prática. Então, aí entra esse profundo conhecimento das vidas passadas. A gente já tem um jeito de ser e, às vezes, a gente teima em ficar nessa vida passada e não olhar o hoje e o amanhã. Então, assim, o futuro nosso é chegar lá, na melhoria do nosso espírito. Mas talvez a gente passe uma vida toda e só viva. Não pare para questionar e pensar nessa nossa vida, o que a gente está fazendo desse hoje, né? Será que a gente conseguiu mudar um pouco o ontem para manter um amanhã diferente? Então, eu entendi assim. Bacana, Vanessa. Muito bom. Mais alguém que quer comentar?
Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do Espiritismo. Evocação. Acudo com prazer ao vosso chamado, Senhora. Tendes razão. A perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium. Então, veja só. Passou pelo pensamento do médium, ele está falando que o médium pensou e ele leu o pensamento. Olha só. Isso já é uma coisa interessante, né? O médium na comunicação, né, passou pelo pensamento dele que ele poderia ter tido uma certa perturbação, né, na transferência, na saída do corpo para o mundo espiritual. Ele falou que não, que foi tudo tranquilo, né? Então vamos à comunicação dele. Exilado voluntário na Terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que nesse momento envolvem o mundo, eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Interessante essa colocação dele, né? Exilado voluntário. Ele foi um voluntariado, ele foi alguém que foi voluntário para esse momento importante né, da vinda da doutrina, né? Aí vem, então, a pergunta. Primeiro, um comentário, né? Agradeço a vossa presença. Embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Resposta, né? Do espírito. Minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas, mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia. E esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Quer dizer que quem pensa naquele irmão, de alguma forma tem uma grande simpatia, né, por ele. Aí vem, então, a pergunta realmente, ó. Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderíeis dizer-me o que experimentaste em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Resposta: igualmente qual com os outros. Senti o momento da partida que se aproximava. Mais feliz, porém, que muitos. Esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que o supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais e, por maiores que sejam as luzes por ele
conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Interessante esse comentário dele, porque, gente, lembra que a gente sempre comenta na doutrina que quando nós sairmos do corpo, em definitivo, nós vamos tomar posse de uma certa memória maior do que essa que nós temos, e que, de alguma forma, nós vamos ter uma amplidão um pouco maior da consciência, né? Então, o corpo é sempre vamos dizer, entrave para nós, né? Alguma dificuldade para nós. Então, aí ele continua. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz. E, se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista, deslumbrada, imergia na imensidão dos mundos, sobre cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja quando fala, tem algumas vezes a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, senão da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Então, aí ele está narrando, gostaria até que outros comentassem para complementar esse comentário que eu vou fazer. Quando ele despertou, ele começou a ter visões, inclusive, não só da onde ele estava, como também de outros lugares com habitantes, né? E foi, pelo que me parece, ele trabalhou muito sobre isso enquanto na vida, né? E ele teve aquela confirmação. Ele tinha até um certo receio se ele não estava muito entusiasmado com os estudos, as reflexões dele, né? E ali ele teve a confirmação. Algum comentário que alguém queira fazer? Eu tenho um comentário, sim. Eu fui procurar lá na Wikipédia quem que era esse Jean Renaud, né? Porque me chamou muita atenção que ele, numa das comunicações dele, na segunda, que foi em Bordeaux, ele diz assim, que quando ele estava na Terra, eu deveria lançar a primeira semente séria das verdades que envolvem o mundo. E realmente ele foi um precursor do espiritismo, ele foi um grande filósofo, escreveu vários livros, e o mais famoso deles é o livro Terra e Céu, de 1854. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né? E ele defendia a ideia da pré-existência do homem e da sobrevivência em outros astros, diz lá a Wikipédia. E ele rejeitou o dogma das penas eternas da igreja. E esse livro, imediatamente a igreja reagiu, e esse livro ele foi para o índice dos livros proibidos, que a igreja ainda tinha, né? Então, eu achei muito interessante de que ele realmente trouxe, ele teve um papel muito importante, né? Meio que o João da época, né? Que veio o João Batista, que veio trazendo ideias para preparar o caminho. Então, por isso que ele tem esse destaque tão grande, e nas primeiras comunicações ele foi reverenciado, né? Nossa, como que você vem até nós, né? As pessoas recebendo ele com certo... reconhecendo nele um espírito bastante elevado. E eu achei muito bonito isso. Então,
talvez, fico aqui eu imaginando, que ele tenha tido essa reação. Será que é a minha imaginação que eu estou vendo? Porque estava muito além do que ele supôs quando ele estava vivo, né? Então, é muito bonito isso. É isso. A Sandra ia comentar, Sandra? Eu ia comentar, Celso, que me chamou a atenção ali quando ele fala sobre a certeza que ele tinha de determinadas coisas, né? Do que ele iria ver depois da morte. Então, ele foi de uma forma tranquila, né? Sabendo que ele ia acordar e teria algumas coisas já que ele imaginava que iria vislumbrar, né? E isso nos dá um certo... Tudo bem que depois que a Elza falou de toda o... Como é que fala? O currículo dele, né? A gente percebe que realmente, né, era bem mais fácil ocorrer isso com ele do que com qualquer um de nós, né? Mas eu entendi que a gente também deve ter um pouquinho mais de firmeza naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente vê e tudo que a gente, né, vivencia na Terra, para quando não ter tanto temor na hora que a gente fizer a passagem, né? Porque ele tinha certeza, ele estava bem tranquilo com relação ao que iria ocorrer com ele, né? E eu imagino que as nossas incertezas ou certezas, né? Certeza, acho que ninguém tem, né? Como diz ele ali, todo mundo fica meio ainda com uma determinada incerteza nas sensações que tem, mas que isso pode eu acho que isso nos ajuda, né? Na hora de fazer a passagem. A gente ser, pelo menos, otimistas, né? E ter sempre a fé e a certeza de que, de alguma forma, seremos acolhidos, né? É isso aí que me chamou mais atenção. Não sabia do currículo do nosso colega aí, que era tão elevado. É só isso. Excelente colocação da Elza e da Sandra, e a Elza trazendo a explicação, porque ele, quando ele despertou, ele teve lá a confirmação, inclusive desse livro, Terra e Céu, né? Então, a gente pode considerar hoje que ele foi um precursor, realmente, do Espiritismo. Né? Muito interessante. E nada acontece por acaso, né, gente? Nada, nada, nada. Né? Então, seguindo lá, né? Seria ali convencido da verdade, é isso? Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisavam para prosseguir no caminho que lhes conviria. É interessante a gente pensar no que ele está dizendo aí, porque vamos reler esse trecho, ó. Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes, de combater, de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável. Quer dizer que ele tinha, de alguma forma, alguma intuição, alguma relação com tudo que isso que ele desenvolveu, né? Ele tinha muito forte nele isso. Em vida, professáveis o Espiritismo, há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem,
eu praticava e não professava. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas. Exato, né? E aí ele põe assim: abluções necessárias ao melhoramento. Ele está falando das reencarnações, que ele põe assim como lavagens, né? Lavações necessárias, abluções necessárias, melhoramento necessário, né? A reencarnação, então, é um processo de melhoramento, né? Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório, no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. É interessante esse trechinho, a gente pode estudar ele um pouquinho. Compreendi a erraticidade. Pronto, esse é um ponto. Ele compreendeu, então, a vida do espírito e o mundo espiritual. Ele compreendeu o processo evolutivo, erraticidade, o mundo espiritual, tá. Laço, né? Ó, veja só. Intermediário das reencarnações. Então, se eu entendi um pouquinho, é assim: o mundo espiritual, a erraticidade, é um laço intermediário das reencarnações, que é a reencarnação, né? Ele põe aí um purgatório. Aqui nós estamos nos expurgando, né? Passando pelo processo de purgamento, né? Ó, a erraticidade, laço intermediário das reencarnações, e purgatório, no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Então, é um processo de purgação que, aos poucos, o espírito vai melhorando, né? Algum comentário que alguém queira fazer? O comentário que eu faria é como ele reforça que aqui, né, eu fiquei aqui acompanhando a tua explicação, a erraticidade não é um momento da gente ficar lá paradinho sem fazer nada, né? Continua o trabalho. Eu achei muito bonito ele falando que na erraticidade a gente pode ainda se melhorar mais, preparar, né, a nossa próxima reencarnação. Então, se eu dou uma lavadinha lá, a hora que eu reencarno, essa roupa nova vai ser um pouquinho mais limpa do que seria se eu não me esforçasse na erraticidade, né? Coisa muito bonito isso. E sempre aquele pensamento, né? Isso, pegando um gancho seu, toda vez que a gente desencarna, lá no mundo espiritual, a gente entra na colheita. Então, nós estamos sempre colhendo no mundo espiritual e no mundo físico. Então, quando a gente partir daqui, a gente vai entrar na semeadura que fez enquanto estava no corpo, né? E quando a gente volta para cá, a gente entra também na colheita de tudo que a gente preparou. Então, nós estamos sempre plantando e colhendo.
Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Aí vem uma nota, né? Estas 3 comunicações, obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si, pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, ao menos como presunção, admitir a autenticidade. A expressão, aí ele põe a frase, né? Tecer cuidadosamente a toga que há de carregar. É uma figura, felizmente, é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência apropriada a um maior processo do que o né, feito, ou já feito. Algum comentário que alguém queira fazer? Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Então, nós tivemos aqui a comunicação de um espírito feliz, né? E aí depois Kardec põe assim: os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Será que somos nós? Será? Né? Talvez sim, né? Cada um de nós pode analisar como seria. Antonie Cousteau, né? Membro da Sociedade Espírita de Paris. Sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples, calceteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os fracos recursos de que dispunha e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Então, a comunicação é de um espírito, de um homem que teve uma vida simples, né? E que agora vai, então, se manifestar. Ainda continua a explicação, olha. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em inúteis satisfações de amor próprio, além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais suntuosos mausoléus uma porta aberta para o céu. Essa é a visão espírita, né? Eu posso construir uma sepultura toda cheia lá de enfeites, não quer dizer nada isso.
é uma homenagem do homem, nada mais. O senhor Canu, secretário da sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte saudação: caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muitos dentre nós, e eu em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto que representaria apenas o fim das misérias humanas e depois o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e, conseguintemente, nem Deus para recompensar ou castigar, ou, subir um pouquinho o texto, ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para nós, querido irmão, cujos despojos baixam a terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós vos diríamos: amigo a Deus para sempre. Mas hoje vos dizemos de fronte erguida, radiante de esperanças, e com o coração repleto de amor e de coragem: caro irmão, até breve, orai por nós. Bom, vamos parar aqui, que então foi uma homenagem, um pequeno discurso feito pelo secretário da Sociedade Espírita, né? E que ele faz, por último, ele coloca uma frase muito interessante. Ele pede ao Espírito que ore por eles, que ali estão ficando. É isso aí. Eles conheciam, então, o homem, né? E aí, nesse momento, quando ele põe essa última frase, orai por nós, um dos médiuns da sociedade, ali presente no enterro, ali, gente, no enterro, obteve ali mesmo, sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação ouvida por todos, os assistentes, coveiros, inclusive de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, de fato, um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto recolhidas no selo do próprio túmulo. E aí vem, então, a comunicação do irmão. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo
ainda nem mesmo de todo é fechado, mas, passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabíeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro. Ó, eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. Subindo então um pouquinho. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se abeiram da sua cama. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta. E bons espíritos acompanharam convosco, e com estas mulheres piedosas, o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Ó, certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. Demais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes, que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Está aí um aviso, né? Que é muito interessante, ó. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar na morada do Senhor. Esse recado é para todo mundo que está na Terra encarnado. Essa frase aí tem que se guardar, né? Como preciosa. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a esta morada de pó e lama a dizer-me adeus. Mas sabeis, e sabeis muito bem, vós que minha alma imortal vive, e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusareis para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinastes na vida terrena. A vós, todos que aqui estáis, adeus. Nós nos pudemos rever noutro lugar que não sobre este túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus. Orai pelos que sofrem e até outra vida. Custou.
um pequeno comentário, talvez, para a gente pensar, né? Que legado que esse estudo está deixando para a gente, né? Que conhecimento profundo nós estamos recebendo hoje aqui, né? Claro que nós não temos essa evolução, claro que estamos muito longe disso, mas estamos tendo conhecimento que podemos entrar no mundo espiritual de alguma sorte um pouco melhor do que somos hoje. Porque ninguém vai fazer o voo milagroso ao mundo espiritual só porque morreu. Continuaremos sendo o que somos, exatamente o que somos. E quanto que é interessante esse testemunho de um espírito ali no enterro dele, junto a Kardec e a toda a equipe da Sociedade Espírita de Paris, essa comunicação abrindo um precedente, abrindo um horizonte totalmente diferente. O quanto que nós estamos sendo premiados por isso, né? Seguindo, então, 3 dias depois, evocado num grupo particular, o espírito de Cousteau assim se exprimiu por intermédio de outro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram. Mas para vós não há outra expressão senão esta. O despeito do que, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Oh, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o dever tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras. E que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, a que se te fora dado compreender. Mas não que o tempo não é chegado ainda, na qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. O conhecimento do Espiritismo vai abrir todos os horizontes. Mas é preciso que a humanidade esteja interessada em conhecer, né? Que estejamos receptivos a isso. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico, aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Eu ponho uma pergunta, se alguém quiser comentar. Por que ele colocou aí, né, tonificando-os com o fogo divino,
das consolações. Por quê? É isso mesmo, Alessandro. O esclarecimento dessa grande diferença que existe entre inteligência, cultura, materialmente também falando, né? As dores, quantas dores, né? A explicação racional e misericordiosa, né? Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Olha aí a responsabilidade, gente. Aos teus raios. Oi. Não. E o próprio Espiritismo era muito pouco conhecido, né? Kardec estava se debatendo com a religião organizada, né? Que, de alguma forma, ele tinha grandes enfrentamentos, né? E o Espiritismo era muito pouco conhecido. Honra vos seja feita. Prossegui, e um dia como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam ditosos por nos abraçarem. Uma ressalva, né? Sempre colocando a ressalva, né? Sempre para aquele que lutou, que tem a intenção de melhorar, que essa intenção é sincera, porque bom nós não somos ainda, mas temos a intenção da melhoria, queremos ser melhores, e isso dá para nós, né, a possibilidade de ser ajudado, né? Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito interessante, né? De vez em quando ele sonhava que estava morto e voltava, né, para o corpo.
E aí agora ele ficou com medo de ser um sonho, de ter que voltar para a carcaça, né? Muito não tardou, porém, que eu me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bem dizia ao mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia, agradecia-lhe, porquanto o livro dos Espíritos despertara-me n'alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos meus irmãos que estou muitas vezes com o nosso amigo Sansão. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Senhor Custódio manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Bom, aí termina, então, a comunicação do senhor Custódio, e ele relata aí que ele está sempre junto com Sansão, que é o espírito que tem algumas comunicações no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Então, ele está muito mal acompanhado, né? Encerrando, então, esse nosso primeira experiência em gravação, algum comentário que alguém queira fazer sobre a leitura feita, algum comentário sobre alguma parte já lida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria, sim. Como que foi importante hoje esse reforço que esses espíritos fazem sobre a importância da prática, né? Não é só o estudo. Chamou bastante atenção esse espírito dizendo, né, quando perguntou para ele se ele professava o espiritismo, ou se ele chegou a professar, né? O professar vem da palavra professor mesmo, é aquele que ensina, ele fala sobre a doutrina. Então, é muito bonita a resposta dele, que ele fala que entre professar e praticar tem uma grande diferença. O que importa são os nossos atos, né? O Celso sempre vem reforçando, e esses dois espíritos tornaram a falar disso, da importância da prática. Porque só assim a gente lava a roupa, né? Aproveitando lá, a gente lava a veste. E a outra questão que foi logo no primeira comunicação foi a importância do estudo. O estudo de um modo geral, dentro do espiritismo. Eu vejo hoje, gente, para mim, eu acho que quando a gente está fazendo o nosso estudo, com certeza a espiritualidade está soprando coisas para a gente, né? Está inspirando a gente para prestar atenção nas coisas. E uma das, assim, que me foi destacado, foi como que é importante a gente estudar compreendendo o significado de toda a informação, para a gente colocá-la em prática. Nós estamos vivendo um momento em que é muito importante a gente entender exatamente o que a doutrina espírita nos apresenta, exatamente aquilo que a doutrina permite de esclarecimento do que Jesus deixou de mensagem para a gente. Hoje, no meu estudo do Evangelho, veio aquela parte de Jesus, o convite dele: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse momento que nós estamos atravessando, que envolve vacinação do Covid, a continuidade das precauções, é muito importante a gente saber quais são as fontes que a gente deve ouvir, né? Aqueles que estão prometendo um monte de coisas, que estão deturpando as mensagens de Jesus, né? Há várias formas. Então,
o destaque que eu queria fazer final era esse. Como que é importante o nosso estudo? O que a doutrina espírita está ajudando a revelar sobre o que Jesus disse, né? Para a gente se orientar nesse momento de tanta aflição que a gente está vivendo. É isso. Mais alguém que quer fazer um comentário? Então, nós estamos encerrando a gravação.